Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que é muito importante dentro das esferas de saúde, que é o custo administrativo das entidades, né? Sejam elas de planos de saúde quanto hospitalares ou clínicas. A margem de custo administrativo geralmente é toda aquela soma de valores que você precisa de ter reservado dentro da sua despesa total para você manter aquela operação. É o pagamento dos funcionários, o pagamento dos aluguéis, pagamento dos recursos humanos. Então essas despesas administrativas, compras, tudo isso vai para esse custo administrativo e ele impacta e muito dependendo do tamanho da sua operação, na questão da sua sinistralidade. Então, você, para manter um custo administrativo básico, você tem que ter sempre uma sinistralidade abaixo de 80% para você manter 10% de lucro sobre a sua operação. Mas existem muitos descompassos com relação a isso, principalmente numa área de saúde que é extremamente rotativa. A gente sabe que as pessoas vão e saem com muita facilidade. Então, aquela história de uma secretária que fica 20 anos no consultório, hoje em dia é exceção. Primeiro, por causa dos salários baixos, né? E segundo, a expectativa do público jovem já é diferente, eles querem fazer outras coisas, né? Do que simplesmente ficar recepcionando documentos e atendendo clientes e fazendo um cafezinho, né? Basicamente isso que eles não querem fazer mais. Então, esse custo administrativo, principalmente para operadoras, para clínicas, para laboratórios, ele tem que ser sempre pensado em um teto de 10% para você ter uma solvência operacional e gerar um fluxo de caixa para você aguentar períodos piores, né? Existem períodos que você vai gastar muito mais com a infraestrutura, com a sua TI, com o seu laboratório, com sua informática, fazendo investimentos, reformas, troca de cadeiras. Então isso tudo precisa de ser muito pensado e estruturado. E não existe fórmula mágica para isso. Tem gente que separa RH da despesa administrativa. Não é muito bom fazer isso, porque querendo ou não, o RH e a despesa administrativa, eles fazem parte da estrutura e operação que você tem que manter. Então é muito difícil você tirar desse conceito de despesa administrativa essa questão. Então, o que você tem que fazer é exatamente controlar essa despesa administrativa a ponto que ela fica sustentável, né? Que você tem uma margem de percentual da sua receita destinada a essa ação e que você nunca fique longe, muito acima dessa margem, porque as despesas operacionais elas são aquelas que você vai ter no dia a dia, são as internações, compra de materiais, a compra de o pagamento de mensalidades, seu custo operacional, né, aquilo que você vai pagar para sua rede credenciada ou para os prestadores que estão trabalhando ali internamente, né, aqueles que estão no dia a dia da operação. Então você tem que manter sempre isso em mente, tentar manter um custo administrativo de 10%, né? É claro que tem horas que você vai variar esse custo administrativo, mas você tem que perseguir um número que você encontre dentro da sua receita que te dê essa sustentabilidade para você aguentar um momento crítico. A pior coisa que tem numa empresa é você não ter de capital de giro para poder manter o seu negócio. A gente vê que a maioria dos restaurantes, das empresas pequenas, dos bares, de lanchonetes e comércios mesmo, né, varejistas, eles quebraram com a pandemia exatamente por causa do custo, né, de, de rotatividade que eles têm, né? Eles não têm capital de giro para manter o negócio por muito tempo. Então é bom você se assegurar que você tenha esse capital de giro para poder pagar todas as suas despesas e, independente de qual for a sua estrutura de operação, você manter isso dentro de um patamar administrável. É muito complicado a gente falar assim,
nossa, eu estou bem, eu estou com uma margem de solvência muito boa, a minha sinistralidade está em 60%, né? Mas, na verdade, esses 40% aí, eles vão ser alocados em outras coisas, ações de marketing, pesquisa e desenvolvimento, relacionamento com o cliente, a sua própria despesa administrativa, as compras que você tem que fazer e principalmente para quem é operadora de saúde, você tem que fazer uma reserva obrigatória, né, sobre os custos, os eventos não ocorridos, né, para você ter capital para você bancar uma internação de urgência, um procedimento de alto custo, né? Então você tem que ter toda essa análise de conjunturas antes de você pensar realmente em ter pensar assim, meu fluxo de caixa é excelente, eu estou com 60% de sinistralidade. Não, não é bem isso assim não. Você precisa de pensar muito naquilo que você precisa de reservar para essas ocasiões. Custo operacional é inerente, né, ao que a gente vai chamar de sinistralidade. Ele é inerente à sua vontade e ao seu desejo, né? Ele pode flutuar para mais ou para menos, né, dependendo do mês, do período, do tipo de doença que está ocorrendo naquela época. Por exemplo, a gente vai começar a temporada de SARS, de H1N1, das gripes, H3N2. A gente vai começar essa semana praticamente a temporada de vírus, né? Vírus respiratórios. E isso pode envolver um custo maior da sua sinistralidade. E você que tem uma carteira muito enxuta, uma carteira muito idosa, né, de beneficiários que não consigam sustentar esse plano, né, você vai ter uma sinistralidade grande. E não adianta nada você tentar lutar contra esse número, né? Porque você simplesmente são fatores inerentes. Por exemplo, pandemia. Quem previu a pandemia? A gente não tinha como prever esse impacto que teve. E apesar dos cenários terem ficado positivos, as operadoras elas conseguiram crescer a carteira de beneficiário mesmo nesse período, a sinistralidade, querendo ou não, aumentou. E ela agora vai ter demandas reprimidas muito grandes com relação aos procedimentos seletivos, né? Aqueles procedimentos que deixaram de ser executados durante a pandemia. Então a gente vai encontrar um cenário de sinistralidade crescente, né, até uma estabilização de todos esses procedimentos, e a gente vai conviver agora com um período endêmico, né? O Covid vai ser uma endemia, como é dengue, como é chikungunya, como outras doenças é, que a gente vai chamar de sazonais, né, de períodos tempos. A gente não sabe se a gente vai ter uma quarta onda, uma quinta onda, uma sexta onda. A gente sabe que é importante apenas as pessoas se vacinarem, cuidarem, usar álcool gel, máscara, distanciamento social. E isso que vai fazer a diferença. E todo mundo imunizado. Não adianta você falar, por exemplo, que vai implantar um chip 5G no seu corpo, ou que a vacina é chinesa, ou que a vacina vai alterar seu DNA. Se fosse assim, a gente já era para ser um mutante há muito tempo, porque a gente toma vacina desde criança, né? Não tem lógica o discurso dos antivax. Ele é um discurso totalmente implausível, que causa autismo, que não sei o quê. É tudo babaquice, é falta de noção da realidade e de entender o que é uma boa ciência, né? As pessoas têm muita dificuldade, a comunidade acadêmica falha muito em divulgar, né, realmente o seu conhecimento de maneira acessível para toda a comunidade. Mas a gente precisa de falar, né, sobre essa questão dos custos administrativos. Eles são importantes, tem que ficar no seu radar sempre, e você nunca pode deixar de ter um gerenciamento muito controlado disso, né? Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se você não tem o melhor compliance para essas questões. Então você tem que estar alinhado com contabilidade, com o financeiro, com a sua tesouraria e até mesmo o seu jurídico. Sem essas equipes trabalhando em cima de compliance, né, que é a análise desses dados para te dar um resultado administrativo
eficiente, que os seus processos sejam enxutos, que esses processos sejam corretos, não vai adiantar nada se gastar em marketing e falar que a sua sinistralidade é baixa, né? A gente nunca sabe como que ela vai ser, ela é flutuante e operadores de pequenas carteiras, elas vão com certeza ter prejuízos enormes devido a essa sazonalidade, e se elas não fizerem bem o papel de custo administrativo, elas não vão conseguir fazer isso. Então tem muitas operadoras que elas apertam a margem de glosa para ter um pouco de fôlego de caixa, ou então elas criam metodologias de pagamento muito distintas. Recebem a fatura no mês, pagam no outro e cobram do beneficiário no outro seguinte. Então você tem 3 meses para manutenção do seu fluxo de caixa. Então isso é muito arriscado, né? O ideal é que você tenha flexibilidade de você ter as contas entradas e pagas todos os meses e controlar muito seu índice de inadimplência, né? A inadimplência na área de saúde ela é um pouco grande. Tem operadores de plano de saúde que a inadimplência chega a 28%, né? Então, assim, você tem um cenário péssimo para você gerenciar a sua operadora e a inadimplência vai impactar nessas operações e até mesmo no seu custo administrativo, né? De repente, você vai ter que comprar uma empresa de cobrança, né? Você vai precisar de analisar essa questão de perto e isso tudo custa dinheiro, né? Você vai ter que bolar um sistema de cobrança, utilizar as ferramentas da SPC Serasa ou qualquer outra entidade de gerenciamento de cobrança, né? Tem muitas startups que fazem isso, né? E você tem que manter essa sua rotina para você não cair na malha fina, tanto da Receita quanto da ANS, né? A gente sabe que a ANS ela preza primeiro o consumidor para depois prezar os processos da operadora, né? Ela, claro que ela dá uma olhada para isso, mas ela sempre vai defender o interesse do consumidor. Veja só o caso da Prevent Senior, né? Ela manifestou aquilo ali de uma maneira, ela foi muito reativa, né? Ela não foi passiva, ou ativa, né? Ela não foi, ela foi provocada pela mídia, pela sociedade, pela CPI da Covid, para tomar uma atitude, o que é muito triste, né? Porque é uma coisa absurda o que aconteceu na Prevent Senior. É o pior case de saúde que a gente pode ter no mundo, né? No tratamento dessa pandemia, de uma entidade privada, né? A pública eu nem comento, porque a gente teve uma crise de abastecimento em Manaus. As pessoas morreram sem oxigênio. Isso é assassinato, entendeu? Isso tem outro nome, né? E por mais que se tenha falado em doar cilindros de oxigênio, aquilo ali foi enxugar o gelo, né? Foi resolver problemas pontuais. Sem fornecimento de oxigênio é uma coisa muito complexa, e ainda mais uma logística de um estado que fica ao norte do país, muito isolado, tem uma quantidade enorme de a dificuldade de acesso por estradas, rios, ela é bem complexa, o suporte aéreo é fraco. Então, assim, foram N fatores que causaram esse tipo de desgaste. A gente tem que ficar muito atento para essa questão da cadeia logística desses lugares, né? A gente vai ter um caos se a gente não resolver isso, se a gente não entender essa lição aprendida com a pandemia, a gente vai ter caos futuros, porque as pandemias elas ainda vão surgir. Elas não vão ficar simplesmente concentradas naquele momento histórico. A gente vai ter realmente pandemias com volume frequente, infelizmente, porque a sociedade está mudando, a sociedade está explorando os recursos, ela está desmatando, ela está destruindo o meio ambiente, e isso vai acabar o impacto, né, em todo o mercado de saúde, né? A gente pensa muito que saúde é só a pessoa física, mas ela envolve também os ecossistemas que aquelas pessoas estão usando, né? O aumento do uso de inseticidas, por exemplo, vai causar um impacto muito grande na saúde das pessoas, né? Os agrotóxicos, eles causam problemas sérios, né? As atividades extrativistas, mineração subterrânea,
operação industrial, elas geram um risco muito grande, né? Até um posto de gasolina, ele é extremamente perigoso, né? A operação dele, porque você é sujeito a um risco, né? O benzeno que está na gasolina é cancerígeno, né? Então, o seu profissional saber que ele vai ter isso, ele pode ter isso, pode desenvolver isso, é muito complicado. Então, a gente precisa de fazer muita coisa ainda para melhorar esses cenários, e a despesa administrativa está lá o tempo todo, né? Como é que você vai ter uma equipe bem gerida, bem gerada, com custo baixo de administração, sendo que a sua operação ela é caótica? Então, você precisa controlar administrativamente, você precisa de ter bons processos, bom compliance, né? E isso tudo custa dinheiro, vai consumir seu capital ali dentro. Então, não esteja mirando apenas os 10% como uma margem de segurança, mas mire aquilo para que o seu negócio, né, seja ele clínica, laboratório, hospital, ele consiga ser gerido da melhor forma possível, né, com a despesa baixa, ten- tentar fazer alguma coisa para reverter esse quadro de alta rotatividade que existe na saúde, né, e manter o controle disso, porque isso gera um monte de insatisfações e processos administrativos. Tá? É, essa é o bate-papo de hoje. Eu espero que todos fiquem bem, uma excelente semana, um bom dia de trabalho para todo mundo. Fiquem bem. Inscreva-se no canal, clique no joinha, ative o sininho para receber as notificações e não passarão.